Boa noite, turma. Vamos iniciar agora a nossa aula da disciplina Psicologia Cognitiva, tá bom? Turma, nas aulas anteriores, nós estudamos os processos cognitivos básicos chamados sensação, percepção, tá bom? Nessa aula de hoje, nós vamos estudar o processo cognitivo básico chamado de memória. Tá bom? É um processo cognitivo considerado complexo e que a gente vai vocês vão estar estudando nessa aula de hoje, tá bom? Turma, antes de iniciarmos a nossa aula, eu queria dizer que sejam bem-vindos a esse novo tema, tá bom? Eu sei que os dias não estão sendo fáceis para cada um de vocês, cada dia a gente enfrenta uma dificuldade, mas eu quero deixar aqui um recado para vocês, que a gente tenha resiliência, que é a capacidade de superar esses momentos difíceis e de aprender com eles, tá bom, turma? Então, eu estou aqui nesse momento para passar um conteúdo para vocês, tá bom? Espero que seja proveitoso e que vocês tenham o aprendizado, que é importante. Mas, além disso, turma, o que é importante é também o bem-estar de cada um de vocês. E eu espero de coração que cada um esteja em sua casa, que estejam bem e que a gente consiga enfrentar esse momento a qual cada um está vivenciando, seja pelos medos, seja pelas incertezas, enfim, mas que a gente possa alimentar os pensamentos positivos e que a gente possa ultrapassar essa fase, tá bom, turma? Hoje, eu vou trabalhar com vocês o que nós chamamos de memória, tá bom? Deixa eu estender aqui a tela para vocês. Prontinho. Turma, vamos conhecer agora, antes de conhecer os tipos de memória, vamos compreender o conceito de memória, tá bom? Então, vamos lá. Turma, o que significa a memória? A memória, gente, ela pode ser entendida como a capacidade do ser humano de adquirir, de armazenar e de recuperar informações aprendidas ao longo das nossas experiências, tá bom, turma? Então, a gente pode tentar resumir que a memória seria essas três funções: a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações, tá bom, turma? Nós podemos dizer que a memória, ela é o relato da nossa história. Em que sentido, turma? Porque é através da memória em que a gente, de alguma maneira, consegue descrever quem somos e também a nossa história. Isso é possível de que maneira? A partir do momento em que a gente armazena informações. Tá bom? A partir do momento em que eu armazeno essas informações, em um dado momento da minha vida, eu consigo recuperar. Essas são algumas das funções da memória. Ou seja, em termos gerais, a memória é essa capacidade que nós temos, tá bom? De adquirir, de armazenar e de recuperar informações ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, tá bom, turma? Em síntese, turma, eita, eu coloquei o meu vídeo aqui no meio, vou trazer aqui para cá, tá bom? Em síntese, turma, vocês já até ouviram falar em algum momento da vida de vocês que a gente tem alguns tipos de memória, tá bom? Vamos conhecer essas memórias, tá bom? Existe dois tipos de memória, tá bom? A memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Nesse vídeo, eu vou estar explicando para vocês, gente, a memória de curto prazo, tá bom? O que seria essa memória de curto prazo? Gente, em termos gerais, a memória de curto prazo é aquela em que nós conseguimos armazenar algumas informações por um tempo determinado, né? Por um curto período de tempo. Por isso que ela se chama memória de curto prazo. Tá ok até aqui, turma? Como o próprio nome já diz, memória de curto prazo é aquela que nós retemos as informações
por um período curto, tá bom? Isso é o que vai resumir o que nós chamamos de memória de curto prazo. A memória de curto prazo, gente, ela se divide em duas, tá bom? Quais são essas duas, esses tipos de memória, né? Que elas se dividem. Nós podemos dizer que existe a memória imediata, tá bom? E a memória de trabalho. Turma, vamos lá, vamos compreender o que seria a memória imediata, tá bom? A memória imediata, gente, é aquela que a gente consegue armazenar logo uma informação. Como o próprio nome já diz, ela é imediata. Um exemplo disso é quando a gente é apresentado a alguém. Quando a gente é apresentado a alguém, a gente diz o nosso nome, essa pessoa vai o quê? Reter essa informação imediata, vai reter o quê? O meu nome que eu disse para ela. Isso é o que nós chamamos de memória imediata, tá bom? Que ela está categorizada na memória de curto prazo. Tá ok até aqui, turma? Então, vamos agora compreender o que seria a memória de trabalho, tá bom, turma? Eu vou até passar um texto para vocês explicando com mais detalhes o que seria essa memória de trabalho, tá bom? Vamos compreender o conceito de memória de trabalho, turma. É o armazenamento rápido também de uma informação que tem uma curta duração, tá certo? Então, vamos lá, gente. A memória de curto prazo, a memória de trabalho, perdão, ela não pode ser considerada como aquela memória de curta duração, porque também esse é um termo simplista, tá certo? Então, a partir do momento em que a gente chama memória de trabalho, a gente está dizendo que existe uma informação que é retida por um período de tempo, tá bom? Então, isso é o que nós chamamos de memória de trabalho. Na memória de trabalho, gente, nós vamos ter um sistema chamado de multicomponentes, tá bom? O que seria esse sistema de múltiplos componentes, né? Então, vamos lá. Seria o quê? A manutenção temporária de uma informação. Isso é o que eu chamo de sistema multicomponentes. A partir do momento em que eu tenho aqui uma função, vamos colocar assim, eu vou desempenhar essa função e também vou conseguir reter uma informação. Professora, está começando a ficar complicado. Está começando a bagunçar aqui algumas ideias, tá bom? Vamos devagar, turma. Nós temos memória de curto prazo, que ela vai ser imediata, aquela informação que nós retemos ela naquele momento em que ela acontece. Aquela informação chega para a gente e a gente faz o quê? A gente retém de maneira imediata. Exemplo, eu vou conhecer uma pessoa, qual é seu nome? Meu nome é Beatriz. Pronto, aquela informação ela é retida de maneira imediata, tá certo? Isso, ela se categoriza dentro da memória de curto prazo. A memória de trabalho, gente, ela é considerada assim, de múltiplos componentes. De que maneira? Ela é um pouquinho mais complexa do que a memória imediata. Vamos imaginar a seguinte situação, turma. Existe um cálculo matemático para que a gente possa realizar, tá certo? Vamos lá imaginar esse cálculo matemático. Imagine aí 14 vezes 14, tá bom? Vamos fazer essa operação. Se eu tenho 14 vezes 14, eu vou fazer essa operação aqui rapidamente na minha mente. Então, eu vou lá. 4 vezes 4 é 16. Eu coloco 6 e vou elevar 1. A partir do momento que eu faço isso, eu estou utilizando o que eu disse agora há pouco, sistemas multicomponentes, que seria o quê? A partir do momento, para que eu tenha um resultado, eu preciso reter algumas informações rápidas para eu chegar num resultado total. Professora, para que, nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, 14 vezes 14, eu preciso reter que o 16 vai subir, perdão, que o 6 vai ficar e que 1 vai subir. Eu tenho que reter essa informação aqui, que é o 6, para que no final eu consiga
tá bom? Dá um resultado de 14 vezes 14, tá certo? Então, a memória de trabalho é aquela em que eu retenho algumas informações que elas vão ser úteis para eu chegar em um determinado resultado, tá bom? Mas ela também é considerada de curto prazo. Em que sentido, professora? Vamos imaginar um outro exemplo. Eu tenho aqui um telefone. Eu preciso digitar, eu não quero salvar esse número no meu celular e eu preciso digitar. Uma pessoa vai me passar aquela informação. Anotem aí, 988-04-3598, tá certo? Então, eu vou rapidamente anotar aqui esse número para me fazer essa ligação. Esse aqui é um tipo de memória de curto prazo que se categoriza na memória de trabalho. Em que sentido? Ela é uma informação que me chega, tá bom? Mas que eu não vou reter ela após desempenhar a digitação desse número. Eu vou apenas reter essa informação naquele momento em que vai me ser útil, tá bom? Então, digitei o número e depois esse número ele não vai ficar na minha memória. Ele vai ficar por um curto período, tá bom? Que é o momento em que eu vou digitar aquela informação. E aí, para que eu digite aquela informação, eu preciso o quê? Quando eu disse para vocês que é utilizado como se fosse várias funções, eu precisei o quê? Juntar todo o número para fazer a ligação. Então, se é 988, aí eu já precisei salvar, antes de chegar, por exemplo, no último número que eu disse, eu precisei salvar os anteriores, tá certo? Isso é o que eu chamo de memória de trabalho, tá bom, turma? Essa memória que tem uma curta duração, essa memória em que a gente utiliza várias outras funções, que é, por exemplo, reter esses números para que eu consiga chegar na totalidade de todo número e fazer a ligação, tá bom, turma? Então, não vamos complicar a vida de vocês, tá bom? Esse é o nosso primeiro vídeo a respeito dos tipos de memória, tá bom? E caso a gente tenha alguma dúvida a respeito do vídeo, vocês podem estar anotando aí e estar me repassando, tá bom? Ao final da aula. Mas espero que até aqui tenha sido tranquilo para cada um de vocês, tá? Turma, antes de encerrar esse vídeo, eu queria deixar uma informação aqui para vocês, tá bom? Após vocês assistirem esses dois vídeos, eu vou deixar um texto complementar, tá bom? Para que vocês possam fazer a leitura dele e estar respondendo algumas questões no final, tá certo? Então, turma, no próximo vídeo nós vamos estar trabalhando, tá certo? A memória de longo prazo. Só para que a gente não confunda, eu preferi gravar um vídeo falando sobre a memória de curto prazo, tá bom? E um outro vídeo falando sobre a memória de longo prazo, tá certo? Então, esse aqui vai ser o nosso videozinho, tá bom? Finalizando aqui essas questões que eu disse para vocês da memória de curto prazo. E no próximo vídeo a gente vai assistir, tá bom? A memória de longo prazo, tá bom? Então, até daqui a pouco, turma, no próximo vídeo.